Boa tarde, pessoal. Estamos aqui pontualmente às 17 horas para mais uma live, né, da nossa série de lives sobre a retomada, né, do mercado. E aí na segunda-feira nós falamos sobre a nova economia, o novo modelo de economia, né, que foi aquela discussão super rica com o professor Assis Mauro, né, economista. E na terça-feira, ontem, nós conversamos com a Mara Braille sobre a parte da gestão de pessoas, a liderança, como que o líder se posiciona nesse novo mercado. Então, a todo momento, nós temos falado em novo mercado, nova situação, né? Então, nós precisamos entender o seguinte: o que está de novo, né? O que está para acontecer? Só ajeitar aqui, gente, a iluminação. Então, o que está de novo? O que a gente tem? O que esse mercado está a nos oferecer, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parte da reestruturação financeira, que é extremamente importante nesse momento nós começarmos a pensar, né? Porque nós tivemos um momento de paralisação, como nós citamos ontem, algo que não estava previsto. Ficamos parados, né, no mercado com a questão das regras, né, de isolamento social, e aí a gente se deparou com uma situação de que as contas continuaram vencendo, mas a receita não acontecia. E aí, as empresas que tiveram esse tipo de problema, que a grande maioria, né, nós tivemos redução, e tem alguns segmentos que ficaram simplesmente paralisados, né? Infelizmente, a gente vê várias lojas fechando, vários estabelecimentos que não estão conseguindo reagir ao mercado. Então, num primeiro momento, o que nos pegou de surpresa foi contas vencendo e a receita não entrando. E aí, o que a gente parou para pensar? O que poderia ser feito? Aí nós tivemos algumas dicas, né, como as MPs do governo, que foram programas de tentar incentivar, de tentar ajudar as empresas, como a postergação dos impostos, a postergação do pagamento de dívidas, né, a questão do contrato salarial, ou seja, do contrato de trabalho, né, a questão salarial, que a gente tinha a opção ou de redução da jornada de trabalho, ou a opção da suspensão do contrato de trabalho temporária, ou mesmo a lançar a mão do capital de giro, que é um capital de giro para pagamento de folha de funcionário. Então, são algumas alternativas que as empresas tiveram nesse primeiro momento para tentar postergar dívidas que ele não tinha como pagar nesse primeiro momento, né? Porém, as coisas estão retomando. E aí? Eu volto com meus funcionários, né? A loja abre novamente, e como que a gente vai fazer? Então, ao longo dessa semana, eu recebi algumas perguntas, né, de pessoas, de empresas, que me pediram para abordar nessa live de hoje alguns desses tópicos. Então, eu vou pegar aqui essas perguntas e a gente vai debatendo sobre elas. E é muito importante que vocês que estão participando também possam me mandar perguntas aqui pelo próprio Instagram, para que a gente troque uma ideia a respeito disso. Essa live é uma live muito mais interativa, né? Porque a gente vai trabalhar, a gente não está tendo um convidado hoje, né? Mas vamos trabalhar essa questão do financeiro, né? Na verdade, as perguntas que me fizeram, principais foram: como é esse novo mercado? Como o consumidor se comportará nesse novo mercado? E como ficarão as contas agora que eu não posso postergar mais? Então vamos lá. Como será esse novo mercado? Alguns pontos são muito importantes a gente colocar. Nós teremos mais concorrência, né? Lógico que a gente tem mais concorrência, por quê? Porque todo mundo está retornando no mesmo momento. O consumidor, ele teve uma mudança de perfil. Qual é essa mudança de perfil do consumidor? Existem vários estudos, né, pesquisas, artigos, mostrando que hoje o consumidor, ele está buscando mais aquilo que é essencial, então ele está priorizando a aquisição, né, a compra dele, o consumo, e também está priorizando muito o bem-estar, a necessidade,
né? Então, aquela velha teoria econômica de que a economia é uma forma de satisfazer as necessidades, né, dos consumidores, é isso mesmo. Nós temos que agora satisfazer as necessidades do consumidor. E o consumidor, ele busca valor, ele busca algo que vai agregar, né? Nós estamos mudando esse perfil. Então, as coisas supérfluas, elas vão começar a perder um pouco, neste primeiro momento, a retomada, né, da velocidade de consumo. Então, o consumidor, ele vai ter uma percepção do que é importante para ele agora, né? O medo, primeiro, nós tivemos a situação da redução do salário, né? Ou redução até mesmo a população que ficou desempregada. O medo do que vai acontecer amanhã, se eu vou manter o meu emprego, se eu vou retomar para o mercado de trabalho, o que vai ser? Nós estamos vivendo um momento de incerteza. E aí, como que eu vou fazer com relação a consumo? Então, as pessoas estão mudando um pouco, estão buscando um pouco mais de guardar dinheiro. Então, mercado de investimento, mercado de poupança, não no sentido do produto poupança, mas no sentido de guardar dinheiro, de poupar, né, tá crescendo. E a gente está mudando um pouco aquela população que era sobre propensão a consumir maior do que a propensão a investir, para talvez uma propensão a investir maior, né? Tem uma pergunta aqui: qual a sua opinião das renegociações propostas pelos bancos aos seus devedores? Muito importante essa pergunta, e nós vamos falar um pouco mais à frente até, porque eu vou falar um pouco das etapas dessa reestruturação financeira. Num primeiro momento, essa postergação, bastava você ir ao banco fazer a renegociação, né, e pegar 3 meses aí, que foi mais ou menos a média que os bancos estavam dando de carência para você começar a pagar, tá? Mas agora nós temos que prestar atenção num outro ponto, que é a questão de continuar postergando, aumentando prazos e, mais do que isso, custo da dívida, tá? Eu vou voltar nesse tópico um pouquinho mais à frente, tá? Porque eu queria falar com vocês o seguinte: eu categorizei aqui como 4 etapas para a gente se reestruturar financeiramente. A primeira etapa é entender esse novo mercado e o novo consumidor. Porque não adianta nada eu equilibrar minhas contas nesse primeiro momento, sendo que daqui a um mês eu vou desequilibrar novamente. Então, o primeiro passo é eu entender esse novo mercado, entender o meu consumidor, o meu cliente, o que o meu cliente está buscando. Se a gente falou que os clientes buscam hoje, que o consumidor está buscando qualidade, buscando essencialidade, o meu produto é um produto essencial para o cliente? É muito importante que a gente avalie isso. Porque se você trabalha com um produto essencial, ótimo. Mas e se você não trabalha com um produto essencial? Como fazer? Se você trabalha com um produto supérfluo, um exemplo, eu trabalho com bijuteria, eu trabalho com semijoia, eu trabalho com uma livraria, que é extremamente essencial, deveria ser, né? Eu trabalho com confecção, não é extremamente necessário, né? Lógico que roupa, a questão do consumo pessoal é extremamente necessário, mas hoje o que é prioridade? Alimentação, remédio e limpeza, produto de limpeza. São os 3 que estão em ascensão, em alta. Então eu tenho que refletir o seguinte: qual é o meu produto? Tá, o meu produto, ele não é um produto essencial. Como que eu vou transformar ele em valor? E aí eu vou ter que me aliar ao marketing, eu vou ter que me aliar a uma questão de inovação, de criatividade, eu vou ter que criar algo diferente, criar um valor. Então vem a primeira etapa, que é essa etapa de entender o mercado e o consumidor. Por que o consumidor? O consumidor vem até primeiro, porque você tem que atender o seu cliente. Você não tem que preocupar com o cliente do seu concorrente, é o seu cliente. Como que você vai chegar até ele? Nós mudamos, hoje não é o cliente que vai à loja mais, não é o cliente que procura a empresa mais. Hoje a empresa tem que ir ao cliente. E como que a empresa vai ao cliente? Né? Tem empresas que me perguntam: como é que eu faço? Eu busco rede social? Eu vou criar uma plataforma digital? Eu vou fazer um Instagram para chamar os meus clientes? Depende. Qual é o mecanismo que o seu cliente usa? Ele é um cliente de rede social? Ele é um cliente de mala direta? Ele é um cliente de plataforma digital, né, de um site de vendas? Quem é o meu cliente?
como que ele enxerga o mercado, né? O que que ele acessa e o que ele busca na minha empresa. O que ele está buscando? É um produto simplesmente? É um valor? Ele vai lá por quê? Eu acho que agora a gente vai sair daquele mercado puramente comercial para ser um mercado que tem que gerar valor. Você tem que gerar valor para o seu cliente. Aí a gente sai do entender o perfil do seu consumidor para entender esse novo mercado. Um mercado altamente concorrente e um mercado em que você tem que buscar conhecer e satisfazer a necessidade do seu cliente. Qual o seu diferencial do seu concorrente? O que você está entregando a mais para o seu cliente do que o seu concorrente entrega? Então, são pontos importantes para a gente avaliar nessa primeira etapa. A segunda etapa é revisitar os processos, né, da empresa. E antes dos processos, só colocando um outro ponto de vista aqui para vocês, que é a questão da proposta de valor, que ela está muito linkada na questão de entender o novo mercado. Qual é a proposta de valor da sua empresa? O que você está entregando para o seu cliente? O que o seu cliente busca? Ah, eu vendo bijuteria. Tá, você vende um produto bijuteria, mas qual é o valor que está intrínseco nesse produto que você está vendendo? Você vende o quê? Você vende beleza? Você vende autoestima? Você vende valorização? Entenderam? O que está por trás disso? Ah, eu sou um salão de beleza, então eu vendo corte, pintura. Não. Você vende autoestima, você vende satisfação, você vende todo um relacionamento com o cliente, né? Tem uma pessoa que fez um comentário aqui, né? Que estou buscando exatamente agregar valor ao produto, descobrir qual é o problema que posso solucionar. Perfeito! É isso mesmo. O que o meu cliente quer? Né? O que eu posso dar mais para ele? Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a gente vivia, né, em função de vendas, hoje a gente tem que viver em função de satisfação de necessidade do consumidor. Tá? Então essa proposta de valor, essa revisitação, mas é muito difícil, como que eu vou criar um valor para um produto que é básico? Você cria. O que você está vendendo? É o seu marketing, é o seu slogan, é a forma como você vai chegar no seu cliente. Né? Tem aqui uma pergunta, qual que é a diferença entre valor e preço? De uma forma super simples. Preço é o que você paga, valor é o que você leva para casa. Né? Isso é uma frase muito comum no mercado. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva, é o que você está entregando para ele. E por que eu posso, às vezes, quantas vezes nós compramos um produto mais caro em função do valor que está agregado àquele produto? Que seja a marca, que seja o tratamento, que seja o relacionamento com o cliente. Vocês já passaram pela situação de ir a uma loja e ter vontade de voltar naquela loja pelo tratamento que você teve? Às vezes, essas empresas pequenas de bairro, elas vendem mais do que as grandes. Por quê? Porque tem relacionamento com o cliente. E isso é muito importante. Né? E aí, hoje, né, até reforçando aqui que é um prazer enorme a participação da professora Priscila aqui, Priscila Gomes, minha eterna companheira de trabalho, excelente professora, né, e expert em marketing. Olha, já vou aproveitar essa live para te fazer um convite para fazer uma comigo, para a gente falar sobre a questão das estratégias de marketing. Né? Então, isso é muito importante e hoje nós estamos colocando muito mais, o resultado das nossas vendas está no marketing, no atendimento ao cliente, do que efetivamente numa estratégia de preço. Né? Talvez precificar hoje não é o mais importante. A gente tem que precificar, obviamente, e aí eu vou falar algumas características da precificação, mas muito mais que isso é atender ao cliente. Então, esse é o ponto principal. Né? A gente quer relacionamento, as pessoas estão carentes, as pessoas se isolaram, as pessoas precisam de serem acolhidas pelo mercado, não é? E aí você entender também como que você pode fazer isso. O e-commerce está bombando? Tá, o e-commerce está bombando, então eu posso levar até o meu cliente. Como que eu faço para levar até o meu cliente? Cria catálogos virtuais, criatividade e inovação
são pontos essenciais nesse novo mercado. Enquanto a gente tinha um mercado puramente econômico, um mercado puramente financeiro, um mercado muito voltado para a tecnologia, hoje a tecnologia nos foi imposta de uma forma instantânea, né? Nós estamos obrigados a nos cedermos à tecnologia, né? Há uma pesquisa que fala que 40% de todas as vendas que foram realizadas no mês de março via e-commerce foi a primeira compra da pessoa, ou seja, muita gente está entrando nesse nicho. Então, por que não? Por que não a gente entrar nesse nicho? Né? Por que não chegar e levar até o cliente? Ah, vai acabar a loja física? Não, mas você pode ter os dois serviços. Você pode atender aquele cliente que agora ele preza pelo comodismo, né? E nesse primeiro momento, várias empresas estão no home office e não estão pretendendo voltar tão cedo. Então, você pode pegar esse nicho de mercado aí, né? E aí, o terceiro ponto, que é revisitar processos, que aí é uma outra dica até a gente chegar no financeiro. Toda empresa, ela tem todo um processo operacional, né? Eu tenho processo de compra, processo de venda, eu tenho processo de estocagem, eu tenho processo de relacionamento com o cliente, são vários procedimentos, né? E processo é o que cada funcionário faz. Eu pergunto para vocês refletirem, como que a grande parte das empresas estão conseguindo desenvolver os seus projetos, desenvolver o seu negócio home office? O que mudou? Você sair do escritório e ir para sua casa num escritório virtual, isso é possível? Isso é possível para qual processo? Né? Quantas vezes a empresa, né, naquela mecânica, naquela correria, naquela atividade cíclica de vender e pagar conta e receber, esquece que pode ser que muitos desses processos eles podem ser revistos. Então, vamos fazer um organograma de novo, um fluxograma das ações dentro da empresa, um fluxograma da informação, da atividade operacional e verificar, será que tem alguma etapa que eu posso reduzir? Tem alguma etapa que eu posso reestruturar? Tem algum serviço que eu posso terceirizar? Tem algum serviço que eu posso deixar no e-commerce? Desculpa, no home office? Eu tenho que pensar dessa forma, como reduzir custo, porque nesse momento é muito importante reduzir custo. E aí, como um quarto, né, um quarto item que eu coloquei aqui é a questão mesmo de você reestruturar o financeiro. E como é que você vai fazer essa reestruturação do financeiro? Então, também vamos falar por etapas. Uma primeira etapa é trabalhar custo, tá? E o que são custos? Custos, eu tenho custos fixos e custos variáveis. Eu até vou usar uma outra nomenclatura, vamos falar de gastos. Os gastos da empresa, eles são divididos entre custos e despesas. Todos os custos são aqueles que envolvem a produção, né, a prestação do serviço, e as despesas envolvem o que? A parte administrativa, gestão da empresa, né? Assim como nós temos custo direto, custos indiretos, então eu vou usar a nomenclatura gastos. Ele envolve tanto custo quanto despesa. A partir do momento que nós temos elencados os nossos gastos, classificar esses gastos em o que é fixo e o que é variável, né? Os gastos fixos são aqueles que independem de eu vender ou não, independem de qualquer estratégia que eu vá fazer, ele vai estar ali para eu pagar. Por exemplo, o aluguel do estabelecimento, né? Algumas contas, impostos, alguns impostos, né, que não estejam atrelados à atividade da empresa, eu tenho que pagar. Independente, que é o que está pesando hoje nas empresas que tiveram a redução da atividade comercial, mas que esses gastos fixos continuam vencendo. Então, depois que eu categorizo esses gastos fixos, eu tenho que avaliar o seguinte: o que eu posso renegociar? O que eu posso reduzir? Será que se eu aumentar, por exemplo, entregas online, se eu aumentar a estrutura do e-commerce, eu vou precisar de uma estrutura física tão grande?
Será que nesse momento em que todas as empresas estão passando dificuldade, eu não consigo renegociar o preço de um aluguel? Eu não consigo reestruturar a minha empresa, o meu layout de forma que ele fique mais enxuto? Então é trabalhar os gastos fixos. Depois a gente vai para os gastos variáveis. Os gastos variáveis são mais fáceis de serem reduzidos. E aí avaliar cada um, visitar, entender por que aquele gasto tem aquela proporção. Categorize os seus gastos por proporção de comprometimento, né? E a partir daí você começa a reduzir. Uma outra pergunta aqui, que no caso das renegociações, a queda na taxa básica Selic ajuda na negociação com os bancos? Com certeza, né? Com certeza. Esse é o nosso, de novo, eu vou falar que nós estamos antecipando aqui, eu vou guardar essa perguntinha para daqui a pouco, junto com a outra da renegociação. Né? E tem uma outra pergunta aqui, que é: você acha que o governo deve e pode intervir mais para ajudar o mercado? Olha, sim. Sempre, né? Não acho que nós devemos, opinião particular, né? Não acho que nós devemos ter um Estado que interfira muito na economia, né? Mas nesses momentos de crise, como já vivemos em outros momentos da história, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, a interferência do governo como uma forma de tentar fomentar a recuperação da economia é muito importante. O nosso governo, né, hoje, atualmente, a gente conseguiu ter alguns avanços, né? Nós tivemos aí, as MPs ajudaram demais empresas, né? A questão da suspensão temporária do trabalho, a redução da carga horária, aí da jornada de trabalho, aí vocês podem falar: poxa, professora, mas isso prejudicou um monte de gente, porque eu tive minha carga horária reduzida, meu salário também. Aí eu digo: antes isso do que eu perder o emprego. Isso pelo menos é uma forma de eu conseguir garantir o meu emprego. Aí vocês podem me perguntar: e qual a garantia que eu voltando agora eu vou continuar com o meu emprego? Aí que vem, que é uma coisa que nós falamos ontem na live com a Mara Braille, a importância das soft skills. Se você é um funcionário que participa, você é um funcionário que traz ideias novas, você é um funcionário que ajuda a reerguer a empresa, com certeza você vai ser co-parceiro da empresa, ou seja, dos líderes da empresa, não é? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu só voltar à questão do governo, né? Além disso, né, os subsídios, né, essa questão de tentar linhas de crédito mais acessíveis, né, para as empresas, redução da taxa de juros para a gente poder renegociar a dívida, né? Aí vem aqui: como você acredita que o dólar cada vez mais alto vai impactar a nossa economia? Também vou falar disso. A segunda etapa, que aí eu vou entrar nessa questão do endividamento. A segunda etapa, então a primeira é reestruturar custo, despesa, gastos. A segunda etapa é a gente trabalhar com as dívidas, porque você vai começar a trabalhar, você vai chegar na sua empresa, vai abrir as portas da empresa, vai abrir o fluxo de caixa da sua empresa e vai falar: meu Deus, eu tenho que pagar conta, eu tenho dívidas, como que eu vou fazer? Os prazos de carência estão acabando, eu preciso começar a pagar essas dívidas. E aí vem o que foi colocado aqui na pergunta do professor Assis, um orgulho também, um prazer muito grande, professor Assis aqui assistindo. Nossa, uma honra, né? Assistindo essa live, professor, com aquela live de segunda-feira maravilhosa, que nós tivemos grandes trocas de conhecimento. A questão da renegociação. Nós temos taxas de juros mais baixas e assim a gente tem que pensar o seguinte: assim como as empresas estão precisando vender e receber, precisam de receita, os bancos precisam receber. Os bancos estão correndo sério risco de inadimplência. Vocês podem acompanhar o mercado, o que aconteceu? Vários bancos tiveram redução das taxas de lucro, das margens de lucro em função de necessidade de provisão para possíveis perdas. Então, está um momento muito propício para você sentar com o banco e renegociar. Mas para você chegar ao banco e renegociar, você precisa de conhecer a sua estrutura financeira, conhecer o momento em que você vai ter melhoras de receita, ou seja, você sabe quais são os seus meses de maiores vendas? Você sabe quais são os produtos que mais saem? Você conhece o seu ciclo operacional?
seu prazo médio de pagamento ao fornecedor, seu prazo médio de recebimento de cliente, seu prazo médio de giro de estoque. Então você tem que conhecer muito bem o seu processo e chegar no banco e renegociar. Mostrar para o banco que é preferível você pagar uma taxa menor num prazo maior e você honrar seus compromissos. Isso, o momento é muito fácil, né? Assim, não vou dizer muito fácil, mas é muito propício para as renegociações, porque os bancos também querem receber. Nós sabemos disso, né? E aí tem uma outra pergunta aqui: quais são suas, não, a questão do dólar, né? Como você acredita que o dólar cada vez mais alto irá impactar na nossa economia? Nós temos alguns aspectos que interferem no dólar, né? A questão do dólar estar alto tem muito a ver com o mercado de bolsa, né? Com o mercado de investimentos, porque todas as vezes que um país demonstra algum tipo de risco, o que acontece? As empresas, os investidores tendem a tirar o dinheiro dessas aplicações e com isso a gente diminui a quantidade de dólar em circulação. Quando a gente diminui a quantidade de dólar em circulação, o valor do dólar aumenta comparativamente com a moeda nacional. Então isso é uma regra básica da economia, que é uma regra de oferta e demanda de moeda estrangeira. Então, hoje a gente está vivendo um momento de insegurança, lógico que mundial, né? Mas a todo momento nós temos esse risco de qualquer notícia, qualquer informativo gerar uma certa insegurança por parte dos investidores e ter essa fuga de capitais. E isso vai elevar o preço do dólar. Por outro lado, nós temos um outro fator que é a redução da taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais reduzida, esses investidores eles tendem a não se interessar tanto por investir em títulos daquele país, porque a taxa de juros vai rentabilizar menos. Então, uma taxa de juros mais baixa tende a incentivar muito mais o capital produtivo do que o capital financeiro. Então, a questão do dólar alto ele vai prejudicar nas importações. Até então, para as empresas que exportam, ele está sendo até um aliado. Por quê? Porque nesse momento de dólar alto, os nossos produtos estão mais baratos lá fora. E os nossos produtos mais baratos lá fora, nós conseguimos mais mercado de vendas, né? Então, isso favorece. Mas aquelas empresas que dependem de produtos que são importados ou que têm produtos que são cotados em dólar, como as commodities, eles sofrem com o dólar alto. Então, acredito que sempre a variação do dólar vai impactar na economia, sempre, né? Mas, nesse primeiro momento, eu acho que o dólar não é o ponto-chave, né, para interferir. Por quê? Porque agora o momento é de recuperação do pequeno empreendedor, é a volta do comércio, é a volta do aquecimento econômico, tá? E nesse primeiro momento, há uma repercussão, mas existem outros fatores que estão impactando até mais do que a alta do dólar, tá? Uma outra pergunta aqui foi: quais são suas dicas? Espera aí, só um minutinho que eu perdi aqui. Quais são suas dicas para empresas que estão com problemas financeiros? Qual é a primeira coisa a ser feita? Então, primeira coisa, entender seus custos, entender suas despesas, ver o que você pode reduzir e adequar. Segundo, verificar suas dívidas. Quais são suas dívidas, com qual banco, ou se é com fornecedor, e tentar renegociar, conversar, colocar na mesa, tentar fazer uma renegociação, baixar custo da dívida, baixar a taxa de juros, né? E aí, como é que você baixa a taxa de juros? É complicado, porque a taxa de juros que o banco cobra do cliente, ela envolve os juros, obviamente, mas o percentual de risco que aquele cliente representa para o banco. E quanto maior o risco que o cliente representar, maior vai ser a taxa de juros. Então, qual o seu papel enquanto empresa? Buscar o banco e tentar trazer ou levar, né, segurança para o banco. Que você tenha o conhecimento do seu negócio, que você tenha uma previsão de recuperação e que você está empenhado no pagamento dessa dívida. Tá? Isso aí, assim, eu até quero deixar aberto aqui, quem tiver dúvidas a respeito disso, pode me mandar no direct,
porque a gente trabalha especificamente, a minha parte de consultoria é especificamente para renegociação de dívida e captação de recurso. Então, se vocês quiserem, vocês podem deixar lá no direct que a gente dá dicas tranquilamente para vocês, ok? Aí tem algumas outras questões aqui, é como construir um orçamento, um fluxo de caixa futuro com tanta incerteza do teu modelo de negócio futuro. Querido amigo Bruce, nossa, também outra honra de ter uma pessoa como você assistindo aqui. Bruce é um grande companheiro de banco, né? Grande colega de banco, e é muito importante mesmo, né? Eu lembro que na época que eu estava no banco, a gente fazia projeção para 5, 10 anos, e o que era mais bacana, a gente acertava, né? Existia risco, mas o risco ele é calculável, o risco ele é mensurável, agora a incerteza não. A gente não tem como projetar, a gente tem como avaliar mais ou menos a possibilidade do cenário. Eu falo que hoje a gente tem que trabalhar com um cenário máximo de 1 ano. Porque a gente não sabe. Então você tem que ter um plano, digamos um plano de curto prazo, um plano de médio prazo e um plano de prazo mais longo. Esse plano de curto prazo ele tem que ser acompanhado diariamente, semanalmente, porque se esse plano não se concretizar, você tem que substituí-lo e ir tentando. Nós estamos um pouco na questão da tentativa e erro, porque todo mundo está tendo que remodelar o seu negócio. Todo mundo está tendo que repensar. Então não dá para a gente projetar quanto que vai estar a Selic em 2021, quanto que vai estar... O Banco Central libera as projeções, mas quem contava com Covid? Quem contava com essa pandemia que jogou por terra todas as nossas previsões de PIB, de inflação, de dólar? Ou seja, a gente não tem essa segurança hoje. Então nós temos que trabalhar com as possibilidades e trabalhar com cenário otimista, que eu acho que nem tem otimista mais. Não que eu estou sendo pessimista, gente, mas a gente tem que trabalhar com um cenário real, um cenário se tudo der certo e um cenário de se não der certo. Porque esse cenário de se não der certo é o que segura a gente no caso de realmente ser pego de surpresa e aí não quebrar ou conseguir se reestruturar. Quanto mais a empresa buscar ter custos variáveis, que ela consegue uma flexibilização melhor, vai ser melhor para a empresa, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O financeiro estará suscetível ao aumento de prazos para o pagamento? Sim, a gente imagina que sim. Não tá fácil hoje conseguir crédito, né? Crédito novo, que é uma outra coisa que eu ia falar para vocês, que a empresa tem que procurar, na hora que ela entra nessa última etapa, que é a terceira etapa, que é a etapa de avaliar o seu capital de giro, ou seja, ter o seu fluxo de caixa e verificar, eu consigo pagar, eu consigo me sustentar daqui a 2, 3 meses. Eu aconselho que você pense numa sustentação para até 90 dias, porque até lá as coisas podem mudar, né? E podem mudar para melhor também. Então, entender o seguinte, a gente está difícil nesse momento de conseguir créditos novos, porque os bancos realmente eles estão preocupados com a inadimplência, eles estão um pouco mais recuados no que diz respeito a empréstimo, em função principalmente do risco, tá? E aí é um outro papel, voltando lá na pergunta que me fizeram sobre a interferência do governo. O governo ele tem esse papel fundamental de utilizar a operação de crédito como um fomentador da economia. Então, incentivar os bancos a emprestarem mais. Como? Através de mexer no compulsório ou mesmo através de outras garantias, para que ele garanta ao banco um risco menor ao emprestar para essas empresas que aparentemente têm um risco maior, né? Existe a possibilidade de carência, sim. Eu acho que eu respondi. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas, que é a questão da... Agora nós temos que pensar o seguinte, então, como que a gente vai fazer com a questão da reestruturação financeira? Primeiro passo, eu vou pegar, né, o fluxo de caixa da empresa, avaliar esse fluxo de caixa, avaliar as minhas entradas, minhas saídas, os meus prazos com fornecedor. E uma outra coisa, quando você estiver revisitando os seus processos, avalie muito bem a questão dos estoques, tá? Porque as empresas ficaram um tempo sem trabalhar. E esse tempo que ela está sem operar, os estoques estão parados.
E como que a gente pode fazer para desovar esse estoque, para vender esse estoque? Então, muito cuidado em não empolgar, chegar na empresa e começar a comprar novamente de fornecedor. Primeiro você precisa entender o seu consumidor, depois você precisa fazer o seu estoque virar caixa o mais rápido possível. E aí você vai criar alternativas para fazer com que esse estoque vire caixa. Criatividade e inovação são palavras-chave nesse momento. Como fazer o seu estoque girar. A partir daí que você vai começar a fazer uma avaliação maior. Você tem, obviamente, qualquer empresa, a gente imagina que essa empresa já tenha uma análise de quais são os produtos que saem mais, quais os produtos que têm menor saída, para saber aqueles produtos que são para investir mais, para comprar mais, tá? Só que nós estamos numa nova realidade, então eu preciso saber se o que era lá atrás, se era o importante, se era o que saía mais, continua sendo o que vai sair mais. Porque o consumidor pode ter mudado e às vezes um produto que eu vendia muito eu estou vendendo menos e o que eu vendia menos estou vendendo mais. Então requer no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, uma avaliação criteriosa do comportamento desse consumidor. Pesquise, relacione com o seu consumidor. Quantos aqui tem um programinha de relacionamento com o cliente através de um softwarezinho de acompanhamento, quem tem cadastro dos clientes? Pesquisem, vão junto ao seu cliente, procura saber dele o que ele está buscando. Né? Conhecimento, relacionamento são palavras-chave. Então, como nós falamos ontem e eu reforço, hard skills são extremamente importantes nesse momento. Técnica, conhecimento, formação, mas as soft skills, que é a percepção, é o feeling, é a criatividade, é a inovação, é o relacionamento, né? Não vai mais sobreviver aquela empresa que você entra na loja que a pessoa te trata mal. Pode ter certeza. Isso já não faz parte desse novo mercado mais. E não saia empolgado, comprando, só porque você acha, agora voltou e eu tô sem estoque. Peraí, como é que vai comportar o seu estoque no primeiro mês? Tenha cautela, né? Nós no mercado, nós não podemos ser super otimistas nesse primeiro momento e nem pessimista. Temos que acreditar que é possível e fazer tudo com cautela e critério. Tudo planilha, tudo calculado, tudo avaliado. Ah, mas cálculo é mais uma percepção de mercado. Sua percepção é extremamente importante, mas os números são extremamente importantes, porque a sua percepção não vai pagar a conta. Infelizmente, nós vamos ter que pagar as contas. Nós temos que gerar receita. E como gerar receita? Saia do normal. Como que você tem receita hoje? Saia do tradicional. Vá até seu cliente. Crie alternativas. Fique mais atento aos momentos, aos eventos e aos sentimentos. É muito importante que você fique atento a essa questão do sentimento. Aproveitem as datas, aproveitem o momento para levar valor, para entregar valor para o seu cliente. Então busque alternativas, não precisa ir 100% para a plataforma de venda online. Você pode ter a venda física, você pode ter a venda online, você pode ter a venda boca a boca, você pode ligar para o seu cliente, você pode mandar catálogo para o seu cliente, você pode mandar folder para o seu cliente. Você tem 1000 opções para você chegar até seu cliente. A questão é, eu preciso aumentar a receita e reduzir custo nesse momento. Então, as 3 palavrinhas-chave que eu quero falar para vocês de reestruturação financeira é: primeiro, você tem que reduzir custo, reduzir seus gastos, revisite um por um e veja se realmente não tem como você reduzir. 2, renegocie as suas dívidas. Busque alternativa, converse com seu gerente, busque orientação, busque um produto mais adequado para você. E terceiro, aumente sua receita. Como? Criatividade, inovação, conhecimento do perfil do seu consumidor. E a última dica, que é a mais importante de todas,
controle financeiro, planejamento financeiro. Se você é pequeno, você não tem uma contabilidade, você não tem uma área financeira, crie uma planilha no Excel, crie qualquer alternativa que você possa controlar diariamente o seu fluxo de recursos, porque controle hoje é extremamente importante. E aí, tem aqui, alguém colocou aqui, dê um conselho para as pessoas. O conselho para as pessoas é esse: nós temos que ter responsabilidade, inovação, criatividade. A palavra do momento, eu tenho até um artigo que eu escrevi, né? Eu junto com o professor Eduardo Moura, que também está aí na live presente, que eu já vi, a grande parceira e amiga Hélida. Nós temos uma plataforma, uma página no LinkedIn, na verdade, no Instagram, que chama Clique Finanças, que a gente está sempre atualizando informações que sejam rápidas, na verdade o objetivo é informação rápida, segura e simples. Então é muito importante que vocês busquem a rapidez, a informação é tudo, então tem que estar antenado, tem que saber o que está acontecendo no mercado. O mercado está super sensível, super envolvido com falas. Nós estamos vendo aí, né, uma revolução civil no mundo em função de uma atrocidade que aconteceu, né? Ou seja, as pessoas estão sensíveis, nós temos um novo perfil no mercado, ok? Eu quero deixar aqui algumas colocações, vocês podem me mandar perguntas no direct. A nossa ideia era fazer uma live de no máximo 30 minutos, e a gente hoje está ultrapassando um pouquinho, né? Mas vocês podem deixar as suas demandas, a gente pode fazer outros bate-papos, né? Criar outros canais de comunicação. Quero fazer 2 convites para vocês. Um convite para amanhã, nossa live amanhã é com o professor Vitor Biazon, um professor excelente, doutor em marketing da Unicesumar, lá no Paraná. Ele vai falar direto de lá com a gente e ele vai nos dar o que é isso que nós falamos, como chegar no cliente, quais as novas estratégias de marketing que a gente pode utilizar. Então não deixem de assistir, como que a gente pode criar alternativas nesse momento para vender mais, para chegar no seu cliente, né? Reavaliando o que é as antigas e as tradicionais estratégias de marketing. Não percam, ok? E o segundo convite é que eu e a Hélida somos parceiras num programa de rádio, chama Consciência FM, rádio web, e a gente toda semana tem entrevistas sobre empreendedorismo, sobre dicas para empreendedores. Então também fica aí um canal para vocês nos ouvirem lá, tá? Fiquem ligados, eu espero ter contribuído com alguma coisa. O nosso objetivo nesse momento está sendo simplesmente ajudar o mercado com o nosso conhecimento, né? Nós precisamos ajudar o mercado com o nosso conhecimento, porque o que a gente quer é que o mercado recupere o mais rápido possível, porque isso vai ser bom para todo mundo, não é? Então conte com a gente e até amanhã às 17 horas. Um grande abraço!